Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e nesse vídeo a gente vai continuar a nossa aula sobre iluminismo. Então a gente já viu o iluminismo lá na França e na Inglaterra, e eu disse que eu ia deixar o da Alemanha para depois, né? Pois bem, esse é o alemão, o filósofo Immanuel Kant, que é o filósofo que a gente vai ver hoje sobre o iluminismo. No vídeo passado eu falei que o Diderot e um outro cara que eu não escrevi na lousa, eu só falei, Diderot e D'Alembert, criaram um jornal chamado Enciclopédia. E nesse jornal eles ficavam conversando com os demais intelectuais da Europa, né? Eles mandavam perguntas, né? Por exemplo, quais são as causas da desigualdade? E quem respondeu foi o Rousseau. E aí perguntaram o que é o iluminismo? O que é esse movimento que a gente vê que atribui valor à razão, à liberdade? Eu falei para vocês que eu até corrigi no vídeo anterior, né, que no vídeo eu falei que todos eram liberais. Eu comentei, não sei se vocês chegaram a ver, comentei que havia exceções, por exemplo, do Rousseau, né, porque o liberal ele é a favor da propriedade privada, e o Rousseau via que tudo começou a dar errado, as desigualdades sociais só começaram a surgir por causa da propriedade privada. Então, tem algumas exceções, como por exemplo o Rousseau, mas de modo geral eles eram liberais, é, liberais no sentido também da economia, né, que é o que a gente viu com Adam Smith da última aula. E bom, nesse jornal eles perguntaram o que é o iluminismo? O que é esse movimento todo aí? E quem melhor respondeu foi o Kant. Ficou conhecida essa resposta que ele dá. Bom, eu escrevi aqui o primeiro parágrafo dele, esse texto, essa resposta que ele dá para a pergunta o que é iluminismo, tem aí acho que umas 13 páginas. Dá para ver na internet, né? Tem esse texto na íntegra. Mas eu peguei só esse primeiro parágrafo que nele dá para a gente entender a ideia dele, a ideia geral dele. Tá? E vou passar uma atividade sobre esse texto, onde vai ter um pouco mais aí. Mas para vocês copiarem só esse primeiro parágrafo, não precisa de muito não. Isso aqui já dá para ter uma ideia do que o Kant respondeu. Então vamos lá. O que é o iluminismo? E o Kant diz: iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, de que ele próprio é culpado. Então ele diz que o homem é menor, né, está em estado de menoridade, e que ele mesmo é culpado por isso. E o iluminismo seria essa libertação do homem saindo da menoridade, indo para a maioridade. Vamos entender melhor. Então vamos lá. Tal minoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e coragem em se servir de si mesmo, sem guia de outrem. Ou seja, o que é estar nesse estado de minoridade para ele? É ser guiado pela cabeça de outro, não pensar por si mesmo, né? E o iluminismo é justamente essa saída, é o homem ficando maior e podendo se servir de sua própria razão, sem guia, né? Como eu escrevi aqui, é, servir de si mesmo sem guia de outrem, né? Sem esperar que alguém fale o que você tem que fazer, que o rei fale o que você deva pensar, ou que alguém diga o que você deva comprar, como você deve se portar. Não, é você se guiar pela sua própria razão. E ele diz, que essa decisão de sair da minoridade e ir para a maioridade requer coragem, porque é muito mais fácil ser menor. É muito mais fácil estar nesse estado aqui e ser guiado. Você não sabe o que fazer, alguém te diz, né? Aí tá lá, 10 dicas para emagrecer. Você não precisa nem pensar. Se alguém já disse, alguém já deu a dica, e você está sendo guiado pela cabeça de quem escreveu a dica de emagrecer. Ou como ter amigos. Acredite, eu não tenho um livro chamado Como Ter Amigos. Você não vai pensar como que eu vou me relacionar com os outros pela própria cabeça. Não, vou ver o que o cara escreveu e vou me guiar pela filosofia dele, né? É aquela ideia de você sair procurando gurus que vai te dizer o que você tem que fazer. Então requer coragem para sair dessa condição, porque ser maior é difícil. É difícil você o tempo inteiro decidir pela sua própria cabeça. E ele fala essa palavrinha aqui em alemão, meu jeito de grifar aqui, eu circulei ela,
que é sapere aude. Sapere aude significa ouse saber. Esse é o grito de guerra do iluminismo para o Kant. Sapere aude, ouse saber. É isso que esse movimento está proclamando, defendendo, que vocês ousem saber. Tenha coragem de te servires de teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Então, essa foi considerada a melhor resposta do que seria o iluminismo. É o homem sair da minoridade e pensar por si próprio, né? E tenha coragem para fazer isso. Ouse saber, sapere aude, é a palavra de ordem. Beleza? Vou deixar uma atividade sobre isso. Qualquer dúvida, manda para mim aí que a gente vai se falando. Valeu!